Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma live, né? Tô aguardando aí a nossa convidada de hoje, que é a Tainara. Tainara já trabalha conosco no espaço. Ela é a nossa estagiária em psicologia, ela está no quinto período. E a gente vai conversar hoje sobre um tema muito importante, que fala muito há muito tempo, né? Principalmente quando a gente fala de inclusão escolar. E a gente vai trazer como pano de fundo Bom a série dia! Wandinha. Oi, Tainara, bom Tudo ótimo. dia. Tudo bem? Então, estou aqui explicando para o pessoal que a gente vai usar a série Hum, Wandinha, que está disponível no Netflix, né? E tem sido aí um sucesso de audiência por motivos vários, né? E nós vamos trabalhar com ela para discutir um pouquinho da temática de inclusão e sim. pertencimento, né? Essa que é a nossa perspectiva aqui. Disse que você é estudante de psicologia, já está conosco no espaço, é estagiária, mas eu acho importante Então, você se gente, apresentar tô no também para o espaço nosso público. há exatos 9 meses, 2 dias. E exa- exatamente, eu falei, gente, Acabou o de tempo nascer, que eu não então. tive de gestação, eu tive no espaço, né? Literalmente. Mas o que acontece? Sempre me interessou muito estudar sobre inclusão, pertencimento, o movimento PCD, de forma geral, né, sobre pessoas com deficiência, até pela minha história de vida, porque, para quem não sabe, eu tenho tetraplegia e eu sentia falta de um movimento, não, não sobre inclusão, porque sobre inclusão se tem várias coisas, mas no olhar fenomenológico existencial se tem muito pouco sobre isso. Uma leitura compreensiva disso é muito, assim, é muito escasso o material. Os materiais que tem são muito bons, mas ainda é um tema que precisa ser dito. Eu ainda sinto essa necessidade de ver conteúdo sobre isso. E desde então, faz, caramba, 2 anos que eu tô estudando fenomenologia e me aprofundando no assunto. E é um assunto assim que eu amo falar, eu sou completamente suspeita. Mas é isso. Eu acho que o principal aqui é o interesse em aprender e continuar aprendendo. Sim, a Tainara está também preparando o trabalho de conclusão de curso dela a partir dessa temática, né, Tainara? Então, ela se antecipou um pouquinho, que ainda falta um tempo para ela se formar, mas né, já está aí discutindo a temática, participando de vários grupos de estudos, né, de fenomenologia e psicologia fenomenológica existencial. Então, eu espero que a gente consiga trazer aqui para vocês um outro olhar sobre essa perspectiva da inclusão, principalmente em ambientes escolares. Eu vou contar um pouquinho antes da gente começar, Tainara, a escolha, né, da série Wandinha, como é que ela apareceu para a gente aí com essa temática, né? Eu sou uma fã da família Addams há alguns anos, né? Desde a década de 90, na verdade, né? Quando eu assisti o primeiro filme da família Addams. E eu fui procurar um pouco sobre a história, né, dessa família para a gente começar aqui a nossa discussão. Porque, para quem não conhece, dentro da psicologia fenomenológica existencial,
antes da gente tecer qualquer tipo de analítica sobre qualquer coisa, é importante a gente conhecer o contexto em que aqueles fenômenos se dão, né? Que a gente não correr o risco de trazer qualquer analítica para uma ou para um psicologista, né, no sentido de dar um caráter psicológico para aquilo que nem é necessariamente uma questão psicológica, né, ou trazer sem nenhuma profundidade para questões do senso comum. Então, para a gente pensar nisso, né, um pouco sobre isso e também trazer um outro olhar, desde que foi criada a família Addams, em 1938, né, ela já era uma família que o cartunista que criou, que é o Charles Addams, né, tinha como objetivo nessa criação dessa família trazer à tona questões sobre a forma como as famílias norte-americanas se organizavam naquela época, né, como elas se constituíam. E a ideia era mostrar o reverso, né, daqueles valores que estavam em voga naquele momento. Então a gente tem uma família, né, basicamente matriarcal, porque é a Mortícia que define todas as questões dentro da família, embora seja o pai, o Gomes, né, aquele que provém o sustento da família. É uma família em que os filhos, né, se degladeiam entre si, né, eles tentam o tempo todo um matar o outro, e isso não é mal visto pelos pais, às vezes em alguns momentos é até incentivado, embora eles se amem profundamente, um não viva sem o outro. Né? Então, é muito interessante a forma como essa configuração se dá. E essa família, né, permaneceu como quadrinho publicado num jornal até 1988, quando o Charles, seu autor, faleceu, mas ela estreou como seriado para TV em 1960, depois uma nova versão em 1990. No cinema, ela estreou em 1991 com o primeiro filme da família Addams. Depois a gente teve outras duas versões em 1993 e 1998. Ela também se tornou uma animação na década de 70 e na década de 90. E também, né, se tornou jogos para computadores, né, e jogos para Nintendo, que era na época lá, né, na década de 1980, início da década de 90, era o super game da época, né? Então, ela é uma história que conjuga aí questões relacionadas ao colonialismo, à defesa de minorias, né? Porque o Gomes é de uma família latina, além, né, das questões relacionadas àquilo que normalmente a gente considera monstruosidades, né? Aquilo que está fora do que é encarado como normal, como padrão para a sociedade. Então, o tempo inteiro a família Addams, né, se coloca junto a outras famílias, né, e o tempo todo essa temática de inclusão na comunidade é discutida, desde este primeiro momento, né? São sempre essa ideia daqueles considerados, entre aspas, anormais, né? Invadindo espaço daqueles que se consideram, entre aspas, também normais. Então é nesse sentido que a gente vai, né, trazer a série Wandinha, que, como eu disse, está no Netflix, né, que também traz temáticas relacionadas a estes processos de inclusão e pertencimento, né, na nossa vida social e comunitária. E é o que a gente vai discutir aqui hoje. Né? É uma produção da Netflix, junto com a MG Television e outras produtoras. Né? Tem como roteiristas o Alfred Gould e a Não Melis preciso Miller, nem. e a direção é do Pois Tim é. Burton, que não precisa nem comentar, né?
E ela está disponível lá no Netflix desde novembro de 2022. Então, gente, em linhas gerais, né, é todo esse movimento que a gente está trazendo aqui para compartilhar com vocês, né? Nós não fizemos a escolha só por ser uma Comentada. série da moda, né? Mas que realmente pode trazer para a gente alguns pontos interessantes para a gente discutir. Ah, Tainara quer apontar é, alguma coisa dentro dessa eu perspectiva confesso ainda que que te chamou a quando eu atenção, assisti Vandinha? a série pela primeira vez, né? Porque desde então eu acho que eu já assisti umas 3 vezes. Mas eu confesso que quando eu assisti pela primeira vez, antes de fazer ali uma procura da história, é, de toda a ficha técnica, né, e todo o percurso, eu tinha um certo receio de uma nova produção voltada nesse sentido, porque eu confesso que eu tenho lembranças bem afetivas em relação a familiares, e eu falei, gente, mas mexendo que já é bom, não sei. Não sei, não me traz uma. Não me trazia ali uma ideia confortável. E quando eu descobri que seria dirigida pelo Tim Burton, eu falei, ufa, alguém que vai dirigir isso de uma forma interessante, pode ser legal. Aí eu relaxei um pouco mais e falei, vou ver, vamos ver. E aí, outro ponto também é Jenna Ortega, que foi sensacional, né? Como protagonista, porque ela realmente se empenhou muito pro papel, ela né, fez aulas ali de alemão, de violoncelo, tudo que a personagem é, se propôs a fazer, esgrima, tudo, De tudo que a esgrima, personagem se né? propôs a fazer, ela raramente precisou de dublês, porque ela também se dispôs a isso. E isso foi muito interessante. Outro ponto importante de dizer que afeto naquela família, naquele contexto, normalmente é acompanhado de uma palavrinha que normalmente ganha uma conotação até negativa em alguns momentos, que é desprezível. Isso é tão desprezível quando eles demonstram afeto. Eles dizem, né? Isso é tão desprezível. E eu acho isso interessante. A forma como eles lidam com o afeto, né? Esse é o primeiro ponto. Dentro dessa perspectiva, né, de trazer algo que seja o revés, o ponto negativo, né, ou o inverso do que a sociedade valoriza, né, que é a intenção do autor, e aí é afirmado pelo Tim Burton em todas as produções que ele fez também, né, porque ele sempre traz essa questão do grotesco, do sombrio, né, naquilo que ele produz, e eu acho que isso coincide também com uma atração peculiar que nós humanos temos, né, pelo que é grotesco, pelo que é excentricamente diferente, ou aquilo que marca com clareza as diferenças entre as pessoas, ou entre os seres, entre as espécies, o que a gente possa, né, colocar aí, porque quando a gente está no gênero de terror, a gente tem monstros caricaturados na forma de vampiros, lobisomens, né, fadas e bruxas, duendes, etc., né, que permeiam o nosso imaginário, mas que se a gente trazer para a verdade nua e crua, representam sim tipos que a gente tem humanos, né, de pessoas que, né, literalmente vivem aí de uma forma simbiótica com outros, vampirizando outras pessoas, né, tirando delas o que tem de melhor, né, e daí vai, a gente poderia fazer esse paralelo aí com todas essas personagens, né, consideradas monstros dentro das edições de terror, alinhado com uma
espécie de comédia, né? Em que às vezes traz de um modo tão absurdo, Não é né, que a gente possível. ri, né? Como assim, não, isso não é possível, né? Realmente é da ordem do, do que não existe, né? Causa pra gente estranheza e tamanha excentricidade, ao mesmo tempo que tem uma certa familiaridade, né? Que permite que a gente se identifique com aqueles personagens de alguma maneira. Então, é um exercício interessante, né? E essa escolha pelo Vandinha, essa proposta, né? Que eu fui fazer e a Tainara comprou, né? Para vir aqui com a gente, é a gente pensar esse grotesco como uma espécie de paródia, né? Do aspecto existencial da nossa vida, né? Dessa nossa lida com as sensações ambíguas que as coisas nos evocam. Né? Nem sempre aquilo que é agradável é apenas agradável, quando a gente tem que lidar com as repercussões que aquilo tem na nossa vida. Né? Às vezes a gente tece um comentário que afeta uma pessoa de modo negativo, e você não tinha essa intenção. E aí você tem que lidar, né, com a repercussão disso para aquela pessoa. Então, nem sempre a gente está o tempo todo sendo extremamente, né, coerente, objetivo, claro, né, de modo que as relações se Aliás, deem de modo eu fácil. acho que nunca É assim que passa pela acontece, ordem do né? fácil. É a gente que finge muito bem, ou esconde, pelo menos, esse aspecto das relações. Exatamente. A Judite fez um comentário interessante, que ela falou que ela ama a Wandinha, porque a Wandinha é boa em tudo que ela Exato. faz, e ela odeia a Wandinha pelo mesmo motivo. É, porque é fácil a gente invejar a Wandinha, né? É fácil a gente invejar alguém que é boa em tudo que faz, né? E É, principalmente que reconhece que é boa em tudo que faz, né? Sem ter a menor pretensão de ser ofensivo ou de humilhar o outro, né? Mas de simplesmente dizer, não vejo em nada disso, né? Algo que deva ser motivo de vanglória, né? É algo que é daí da minha lida, do meu esforço, do meu desempenho. Né? Ela, inclusive, lá no episódio 6, ela fala, né? Eu sou especial todos os dias, quando da comemoração do aniversário dela, né? Então, aniversário é só com uma bolo. data que a gente É, comemora com bolo e músicas ruins, né? Como ela disse lá. Então, tem isso, né? É muito fácil você admirar a personagem e, ao mesmo tempo, ter um certo distanciamento, porque ela é nua e crua, né? Não de um jeito ofensivo ou humilhante, mas de uma forma de pensar que é muito objetiva, vou colocar desse modo, né? Ela não fica pensando sobre o modo como as coisas vão repercutir nos outros, né? Ela não se atém a esse aspecto. A Roberta comentou aqui também que falou que esse aspecto desprezível e sombrio remete ao nosso avesso, né? Aquilo que possuímos dentro, carregamos sim, conosco, mas evitamos assumir. E eu concordo plenamente, Roberta. Essa ideia de que nós somos bons, né? É uma ideia que a gente comprou aí, mas na verdade, se a gente olhar bem de pertinho, né? Bondade é um esforço que a gente precisa para poder atuar de forma boa, né? Porque na maior parte do tempo a gente explora tudo que está sim. ao nosso redor. E não Eu só o que acho a que gente toma de o recurso. grotesco, de maneira geral, seja em série, seja em livro, seja lá qual for a forma de arte, eu acho que o grotesco ele traz uma coisa pra gente de despertamento, de descobrimento. Eu acho que é um momento em que a gente se vê nu diante de uma obra e fala assim: que isso talvez tenha a ver comigo e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Ou talvez até tivesse, mas a forma com que isso vem é muito mais intenso. Eu, pelo menos, sinto isso. Esse convite, essa provocação
integração no bom sentido. Sim. Sim, sim. E eu acho que faz a gente pensar, né? Começando então, trazendo algumas cenas do filme, eu acho muito interessante a perspectiva que a Wandinha tem do que seja uma escola, né? Lá no episódio 1, ela diz: eu não sei quem teve essa ideia perversa, colocar centenas de adolescentes em escolas carentes de recursos, dirigidas por quem já teve os sonhos destruídos. Mas eu admiro o sadismo. E em outros episódios ela fala de penitenciária educacional, purgatório adolescente, né, se referindo aí à escola. E a gente, né, sabe que hoje, da forma como as escolas são organizadas, elas acabam suscitando, sim, esses sentimentos sem Eu quem diria falar que não como é só amor, na né, Té? escola, não, mas enfim, isso é papo para outra. Às vezes acontece. Né? Eu acho que a escola como cenário de fundo, né, tanto a escola tradicional, aonde ela coloca as piranhas na piscina para o colega, né, para os colegas que ousaram, né, torturar o irmão dela, tarefa que era delegada apenas a ela, Além como dela, ela diz, que ela não aceita que ninguém torture o supõe irmão dela além profete. dela. Eu posso, ele não. Né? Exatamente. Então, tem quando ela vai a Nunca Mais, ela também encontra o mesmo tipo de ambiente, né? Em que a escola acaba sendo organizada de modo que você tem uma diretora e os professores que estão ali conduzindo os processos educacionais ao seu modo, né? Porque são os professores que definem sobre o que estudar, como estudar, de que maneira, né, os alunos vão ter acesso àquele conteúdo, e os alunos que, por sua vez, né, estão ali na escola e acabam se agrupando por afinidades, né? Então, mesmo sendo uma outra perspectiva, de um outro modo, em termos de finalidades educacionais, vamos colocar assim, né? A gente tem o mesmo processo sendo estabelecido, tanto na escola tradicional quanto em Nunca Mais, né? Que inclusive é uma escola para excluídos, né? Que é uma outra questão muito interessante, né? Quando a gente começa a pensar o que define exclusão. Você quer falar por Nossa, aí, é uma Tainá? excelente, é, é um excelente questionamento, assim, porque muitas vezes a exclusão ela é pautada por uma questão que as pessoas confundem inclusão e acessibilidade, né? Ela é pautada no recurso, no sentido de eu estou incluindo ou excluindo alguém quando eu não dou a ele ou a ela os recursos necessários para que esteja no mesmo ambiente que eu, pelo menos da forma mais confortável possível. Mas, normalmente, isso Sim, acontece sem nenhum questionamento, sequer. Acontecem na ordem da ação. Eu ajo, eu coloco ali o recurso que eu acredito ser confortável. E muitas das vezes a inclusão ela existe ali no campo de estudo, no campo da ação, mas ela não existe no campo do questionamento, o que me preocupa muito, inclusive, pela questão de quem está guiando a inclusão. A pessoa que quer pertencer ou quem quer dar a ela os recursos de pertencimento.
às vezes ela nem faz questão de determinadas coisas. Digo isso porque muitas vezes o que vem é uma questão de eu vou te ajudar nisso. Aí, e às vezes aquela pessoa não precisa de ajuda naquilo, mas aí se tem um convite de dizer, olha, eu não preciso de ajuda nisso, mas você pode me ajudar nessa outra coisa? Mas muitas vezes o que vem é só na ordem da ação. E não você perguntar o que se sente em relação àquilo. E é interessante que, a princípio, isso não aparece como questão para a Wandinha, né? Porque ela diz que nenhuma escola vai sustentar ali a pessoa dela de eu não quero ser incluída ou excluída, porque nenhuma escola vai dar conta de mim. Sim, eu acho que a proposta, na verdade, né, passa até por isso que você disse, né? Ela não, pelo menos a princípio, não traz como questão a ideia de se sentir pertencendo a grupo algum, né? Então, ela diz isso com muita clareza em vários momentos, né? No sentido de que ela não quer saber quais são os grupos que estão ali, ela não vai entrosar com aqueles grupos, ela não pretende interagir com essas pessoas, e não no sentido de que ela menospreza ou considera aquelas pessoas inferiores, mas no sentido de acreditar que não vai acrescentar nada para isso, a ela isso. Mesmo porque a Wandinha, ao longo da série, a gente vai ver isso, né? Ela traz a ideia de que a gente, quando está em contato com as nossas emoções, a gente, quando constrói vínculo, e isso nos enfraquece, né? Para ela, fraqueza é igual a sensibilidade e vínculo, né? O se importar demais com os outros faz com que nós nos tornemos muito vulneráveis e frágeis, né? No sentido de não questionar necessariamente o que aquele outro precisa, mas partir da ideia que eu tenho do que seria ajudar esse outro, né? A gente vê isso lá no primeiro episódio, quando a diretora pede que a Enod apresente a ela a escola, né? E ela vai junto com ele, a Enod começa a falar ali, né? São o grupo das escamas, né? O grupo disso, os vamps, etc. E ela fala que ela entende aquilo tudo como algo vazio, né? Assim como o uso de redes sociais são para pessoas fúteis, né? E igualmente vazias. Então ela traz isso ao longo de toda a série, né? No sentido de que às vezes o que as pessoas se importam Exato. não é E é uma necessariamente o que é questão, importante. assim, isso você vê em determinados momentos da série, nos momentos em que a Wandinha se vê ajudando, mas por que você me ajudou, né? Eu não, é como se fosse assim, eu não te pedi isso. E é interessante como ela vai desenvolvendo isso ao longo da série, como se fosse expressar afeto, trazer essa questão dos afetos e da inclusão ali para ela, é como se fosse sair do controle. Eu deixo de ter controle sobre as coisas, eu me importar demais, me tira do controle que eu quero ter sobre as minhas ações. Ou talvez, Fernando, nem seja necessariamente o controle Sim. das ações, mas conseguir lidar mesmo com aquilo, né? Quando ela diz que ela não chora, né? Porque lágrimas não resolvem nada, e ela traz a parte em que
ela estava passeando com um escorpião de estimação dela, né? E os garotos seguram ela e passam por cima do escorpião e matam o escorpião. Ela diz exatamente disso, né? Eu não consegui lidar com aquela perda, né? Eu não consegui lidar com o que as pessoas fizeram, né? E fizeram gratuitamente. Então, a partir de hoje, né, eu defino que eu não me importo mais com o que as pessoas fazem. É o meu modo de vida, né? Conseguir estar aqui, me distanciar de todo mundo. E eu acho que ao longo da série, ela vai enfrentando desafios que colocam isso em questão, né? Todo mundo fala com ela que ela precisa de apoio, de amigos, de suporte social, né? E ela vai recusando isso o tempo inteiro até o momento que ela vai entendendo que o vínculo, esse contato com as próprias emoções, né? Ele é necessário para que a vida flua, mesmo que isso nos torne vulneráveis. Eu acho que a beleza da série está exatamente nessa descoberta que ela faz a partir dos acontecimentos que ela experimenta, né? Então, o estar ali na escola, de algum modo, é abrir-se para essa experiência, né? De experimentar de uma forma que eu não estou protegido pelos meus pais. Eu acho que isso é interessante da gente trazer também, né? Porque incluir, às vezes, as pessoas tomam só como colocar naquele espaço, como você diz, com Uhum. os recursos que eu É, acredito que é, aquela pessoa precisa, né? Só que esse senso de pertencimento àquele lugar, àquela comunidade, àquele grupo, é algo que se constrói à medida que eu vou interagindo com aquele grupo, né? E um dos problemas, eu acho, que está nos processos, né, que as pessoas tecem como processos inclusivos, é exatamente a gente não pensar em como as relações se dão, né? O que significa ter alguém diferente naquele ambiente, com necessidades diferentes exatamente. das que eu tenho. E eu acho assim, que é independente de qualquer situação. Todos nós temos demandas e queixas diferentes. E todos nós temos questões ali que nos atravessam, temos diferenças. A única coisa que pode acontecer num processo que chamam hoje de inclusão é que isso fica mais visível, mais exposto. E eu acho também que, Uhum. de modo geral, nas relações, as pessoas andam confundindo fragilidade e vulnerabilidade. Ser vulnerável é dar espaço para ser cuidado. Ser frágil é uma coisa completamente diferente. E eu acho que a gente tem os dois momentos. Isso é humano, isso não torna as pessoas completamente frágeis ou vulneráveis. Isso faz parte, eu acho que é angústia mesmo, né? No sentido de eu vou sentir, eu vou ter ali um contato comigo mesmo. A questão é como eu lido com isso. Sim, eu acho que até em termos existenciais mesmo, a gente está o tempo todo, né, experimentando questões e situações que nos tornam mais ou menos suscetíveis a determinadas coisas, né? Em alguns momentos nós nos Sim. tornamos frágeis porque a gente não consegue lidar com aquilo, né? E a gente quer ser acolhido e quer que alguém nos tutele, faça por nós, né? E há momentos em que a gente se sente vulnerável nesse sentido que você trouxe, né? De eu tenho dificuldade, eu não sei se eu consigo sozinho, mas eu Na vou forma que é tentando possível. aqui, vou buscar ajuda,
né, que tiver disponível para mim, né? Então, acho que essa questão lá na série, ela vai acontecendo, né, à medida que os episódios vão se desenvolvendo, né? E a Wandinha também vai aprendendo, né, que há essa diferença, como você pontuou, né? Que nem sempre estar Sim, vulnerável significa ser frágil e nem sempre ser exatamente isso. frágil é ruim, Tanto é, né? tanto é que no Às começo vezes, da série, é, ali quando ela descobre que o Mãozinha vai com ela, né? Não por vontade dela, mas porque os pais o deixam com ela vê o Mãozinha como uma tentativa de controle dos pais. E a própria relação dela com o uhum, Mãozinha vai trazendo esse despertamento dela mesmo para isso. Olha, talvez não seja controle, talvez seja uma medida de cuidado e, né, ela vai desenvolvendo ali aquilo com, com o personagem, a relação deles, para mim, é extremamente rica nesse sentido de pensar esse desenvolvimento de eu estou permitindo o cuidado. Eu vi dessa forma. eles estabelecem uma parceria, né? Em que um cuida literalmente do outro, né? Porque mãozinha chama a atenção dela, né? A mãozinha contradiz o que ela tá querendo, a mãozinha faz amigos além dela, né? Então, eles estão ali como entidades, como seres, né? Diferentes e separados, mas numa relação de muita parceria, né? E de muito cuidado um com o outro. Tanto que no momento em que o quarto dela é revirado, lá pelo episódio 5 ou 6, não me lembro agora com eficácia, mas e o mãozinho é preso na parede, né? Ela se desespera, né? A mãozinha não pode morrer, né? E ela vai lá pro tio Chico tentar e ajudar ela de algum modo trazer ele de volta, né? Então, Sim. e é um segundo momento em que ela chora, né? Então, que ela tem também a oportunidade de perceber por ela mesma que por mais que ela tente, ela está É mais vulnerável uma vez. às situações, aos acontecimentos, né? Por mais que ela diga o tempo todo que ela não liga para as pessoas, né? E tal. Lá no finalzinho ela fala, né? Eu finjo não ligar para o fato de não gostarem de mim. E mais tarde ela diz: eu não ligo para o que as pessoas pensam, mas eu queria me importar mais, né? Então, aos poucos esse processo vai se dando, né? Vai E aparecendo eu para acho ela como que ela possibilidade. vai percebendo também que ela se fechar tanto priva ela de viver situações interessantes. De, por exemplo, tem Sim, uma cena, não me lembro o episódio ao certo, em que ela entrega a carta para a colega dela de quarto e diz: olha, ele está no mesmo grupo que você queria estar. Eu estou te dando. Porque ela tinha os interesses dela e a amiga tinha os dela também. E aí, eu acho que esse momento é como se ela estivesse dizendo: olha, eu me importo com isso, porque eu sei que é importante para você. E ela vai tecendo aquilo ali em ações, o que é uhum, muito interessante, porque às vezes ela não diz, né? A maioria das vezes ela não diz, mas ela vai movimentando isso nas ações dela, que você vai percebendo o quanto ela está se permitindo.
sim. E ela, na verdade, é generosa com as pessoas, né? Ela se preocupa, né, com o bem-estar das pessoas, tanto que ela defende aqueles que ela considera frágeis, né? Quando ela tira a... Ah, esqueci o nome do personagem, mas é o que Mas cuida das já, abelhas lá, o Zum Zum. Eu anotei aqui, mas eu me perdi aqui na, nas anotações. Ela se preocupa em defendê-lo, né? Dos meninos que estavam lá tentando prender ele na guilhotina, né? Ela, quando ele, né, vai para o hospital, ela se preocupa que ele realmente possa melhorar e esteja bem. Ela quer que algo seja feito nesse sentido. Então, o tempo todo, de algum modo, ela sim, demonstra generosidade com as pessoas, né? Mesmo que num primeiro sim. momento isso também atenda a uma necessidade dela, Uhum. né? Coincida, vamos colocar assim, entre aspas, com uma Então, sim, necessidade dela. Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente faz também no nosso dia a dia, né? Essa coisa de ter ações caritativas, né? Às vezes tem mais a ver com o meu bem-estar, né? Comigo mesmo, por estar sim. fazendo algo pelo outro, do que necessariamente fazer algo pelo outro, né? Então, a gente também enfrenta esse movimento, né? Dentro da nossa elaboração ou constituição, enquanto ser com o outro, né? De esse estar Daqui junto ao esse é um outro me movimento de serve em vida, que né? sentido, Mais do que 8 né? episódios de 40 minutos. Ah, sim, com certeza, com certeza. E a gente tem algumas cenas muito ricas, né? Eu acho que o processo de psicoterapia Não, que tentam fazer com que ela faça, né? De algum modo, vai trazendo para ela questões. Né? Para mim foi muito rico o primeiro encontro dela com a psicóloga, né? Que a psicóloga pergunta o que ela sente, a psicóloga demonstra que está interessada na pessoa dela e não necessariamente nas ações maldosas, né, entre aspas, que ela fez, que trouxeram ela até ali, né, se interessa pelo que ela escreve, vê dela naquilo que ela escreve, né, e vai buscando ali interagir com ela, com, dentro do possível, daquilo que ela vai permitindo. E é interessante quando você observa as expressões da Wandinha para a psicóloga, no sentido, e você vai percebendo que, sutilmente, nas expressões se dela faciais, estranhando, ela né? vai tendo um estranhamento por essas atitudes da psicóloga, né? Ela vai, sim, essa aqui é diferente das outras, né? No sentido quase, essa aqui vai me Exatamente. dar um pouco mais de trabalho. Eu Ela não vai vou, eu desistir vou de ter mim que na correr segunda um pouco sessão, não. mais do que eu achei que. Ai, Eu não estava tão preparada para essa corrida. Eu acho que eu me preparei pouco. Era mais ou menos nesse sentido. sim. Né? E é interessante esse processo, né? De como as duas vão ali, de algum modo, tecendo alguma relação. Né? Tem uma outra cena que é dela com a professora lá de herbologia, né? Trazendo lá uma referência do Harry Potter, que é a professora que Sim. cuida lá das plantas carnívoras, né? Que é a Thornhill. E uma cena que elas estão na biblioteca, no episódio 2 que ela fala assim, que a professora fala que ela é estranha demais para os padrões, né? Para aqueles que viviam lá na sociedade em Jericó, e nem Os tão excluentes. esquisita, né? Nem Ou tão seja, estranha para os excluídos, né? Então ela estava ali num híbrido, né? Num entremeio entre os dois, né, sem conseguir num limbo efetivamente mesmo, pertencer a né? nenhum De deles, eu né? pertenço a lugar nenhum.
Exatamente. E ela traz, né, isso na conversa com a Wandinha, talvez até no sentido de criar uma certa afinidade ali com a Wandinha, né? E a Wandinha diz para ela, né, eu finjo não ligar para o fato de não gostarem de mim. E isso também é importante, né, no sentido de que, às vezes, as pessoas consideradas com deficiências, o que foge ao que a gente considera normal, vamos colocar, eu prefiro desse modo, porque eu entendo que todos nós somos deficientes em uma certa medida, em uma certa questão, né? Uhum. Embora isso fique mais evidente para algumas pessoas do que para outras, né? Eu entendo que ela percebe ali naquela conversa com aquela professora essa tentativa, né, de afinidade, quando ela diz que ela finge não ligar e depois ela diz que isso era preciso rever isso e a professora reitera, né, que ela não deveria perder a capacidade de não deixar que os outros a definissem. Né? E eu acho que isso é Sem uma dúvida lição de nenhuma, pertencimento. porque Né? é E isso é uma pertencimento, conquista. mais do que naquela ideia de ser colocado em algum lugar, é se permitir fazer parte de um lugar. E quando eu digo se permitir fazer parte de um lugar, não é se colocando como se fosse uma caixinha em que eu vou caber em todas as dimensões e demandas e desse lugar. É aquela coisa. Ou como uma coisa amorfa, né? Que Exato, ganha forma de acordo com o né? recipiente em que está. É entender que eu pertenço àquele lugar, ainda que é diferente dele. Sim, eu acho Sim, que essa é uma noção que a Wandinha desenvolve. E a Thornhill não consegue desenvolver, né? Porque, para quem spoiler. assistiu a série, e me desculpe quem não assistiu, né? Ela se revela vilã, né? No finalzinho dessa primeira temporada da série. Né? Ela é a principal vilã, né, de todo o processo. Então, esse não pertencimento dela, né, de se sentir estranha demais para os padrões e nem tão estranha para os excluídos, tem a ver também com a necessidade dela de não se sentir pertencente e não construir nenhum tipo de vínculo com nenhum deles, né? Em literalmente defender seus Tanto é interesses que a, próprios. a construção dela ali, né, como vilã, eu pelo menos vi desse modo, tem ali um luto, né, supostamente, e, e eu vejo esse luto como extensão da perda dela mesma. Tipo, eu não pertenço a lugar nenhum. Isso aqui é importante para mim, mas eu não sei lidar com isso. Uhum. O luto dela passa a ser uma extensão Sim, de como ela lida e com todo o não pertencimento de lugar nenhum. sim. E é interessante, né? Eu acho que a gente vai ainda trabalhar isso mais um pouquinho, mas essa é a ideia de o quanto a visão que nós temos acerca de nós mesmos é que no final define, né, o que aparece para nós como deficiência, como dificuldade, né, como não pertencimento, como possibilidade de ter ou não suporte social, né, e etc. Então, quanto que é. E eu não estou falando de autoconhecimento, não, tá? Para não cair no senso comum do que essa palavra vem significando.
mas na ideia mesmo de conseguir se perceber em relação com as situações que experimenta e de se colocar em questão diante dessas situações, né? Colocar em questão seus princípios, suas crenças, seus valores, né? Que é o que vai acontecendo com a Wandinha à medida que ela vai enfrentando as situações, né? Ali ao longo da série. Tem uma frase também, tá lá no início também, quando ela tem aquela conversa na enfermaria com o Rowan, que ele coloca para ela da seguinte forma, né? Minha mãe prometeu que eu finalmente iria me encaixar. Eu nunca pensei que poderia ser excluído numa escola cheia de excluídos, mas parece que vou fazer o meu esforço valer, né? E a Vandinha fala para ele: nenhuma boa ação fica sem castigo. E é interessante essas duas perspectivas, né? Porque ele traz essa ideia, né, de assim, talvez aqui eu fosse me encaixar, porque todo mundo é diferente de algum modo, né? Todo mundo é um monstro de alguma maneira, mas ele também não se encaixa ali. Mas ele não se encaixa muito mais por uma perspectiva dele do que necessariamente pelas outras pessoas, né? Porque o Charles deixa isso mais claro depois quando o Charles fala: eu tentei conversar com ele, eu tentei ser amigo dele, mas ele não ouviu ninguém, né? Então essa nossa falta de disposição também para o E às pertencimento às vezes acaba vezes aparecendo. O que que você acha, é Tainá? como se vê como uma forma de proteção, inclusive, né? A pessoa tá ali se protegendo, mas Uhum. ao mesmo tempo que ela se protege, ela também sofre pelo mesmo motivo, que é o umbigo, né? Relações humanas reservam suas ambiguidades. Mas o que acontece é que ele está tão imerso em sua própria ideia de não pertencimento, de não pertencer nem mesmo aos excluídos, que ele passa não sei se alimentar seria a palavra, mas a sustentar a ideia de que ele realmente não pertence. E ele passa a não ver o entorno de estão tentando. Estão tentando com que, não que eu faça parte, mas estão Sim. tentando uma aproximação. Mas eu não permito essa aproximação, porque essa aproximação também me faz desmontar, de alguma maneira, a minha ideia de que eu não pertenço e, de alguma forma, me dá segurança. Sim, acho que um outro ponto que a gente pode trazer aí também é que, de algum modo, ele acredita que ele precisa de um grande Sim. feito, né, para pertencer, para ser incluído, né? Ele precisa ser um grande herói. Então, ele tinha que destruir a Wandinha, que era uma ameaça, né? Que é o que a mãe tinha previsto há muito tempo, né? E aí tem uma questão que às vezes fica muito evidente dentro desses processos que a gente vê de tentativa de inclusão, né? Que é se basear numa informação e defender Sim. aquela informação sem mergulhar nela, né? Porque ele vai, a partir daquilo que está naquele desenho, né, que é a escola em chamas e a Wandinha diante do peregrino, ele passa, né, a entender que a Wandinha, então, realmente é uma ameaça, que ela vai destruir a escola, né, e ele, então, precisa destruir a Wandinha para que isso não aconteça e se tornar o grande herói. Então, a partir daí, né, ele passa a ser incluído ou bem visto ali naquele contexto, né? Que tem também muita similaridade com a própria Sim. professora Tom Hill e com a diretora Vance, né? Que é também uma polimorfa, né? E isso também não é bem-vindo, porque não torna ela confiável.
né? Uma vez que ela pode ganhar a forma de qualquer pessoa. Então, como é que eu vou saber se essa pessoa com quem eu falo é realmente a pessoa com quem eu deveria falar, né? Ela cria um contexto, uma situação de desconfiança o tempo todo pelo fato Sim. de ser polimorfa. E é Ela uma coisa que ela esconde, né? deixa de se Então, mostrar ali, né? É uma coisa interessante. e que também faz qualquer coisa para manter a escola, né? Como se isso a tornasse também uma heroína diante daquele processo, né? Assim, eu vou ganhar valor Sim. por ser uma pessoa que defendeu essa escola com tanto, né, afinco e sem se dar conta de que as próprias ações colocavam a escola em risco, né, ou a situação dos excluídos em risco. Então a gente tem tanto o Ron com uma questão, né, de ler mentes e de manipular os objetos, que é considerada uma capacidade psíquica, né, extraordinária e, portanto, perigosa, quanto a capacidade da professora Vinge de ser polimorfa. Né? Então a gente tem ali também outros dois personagens, né, que de certo modo são considerados perigosos entre os seus. Isso me trouxe uma ideia também dos dois personagens e como eles vão se mostrando na série, ou decidem, né, se mostrar na série, como uma questão de previsibilidade. Eu não sou previsível para as outras pessoas. Essa noção de previsibilidade, eu sinto que traz um sofrimento para ele, de certo modo, ali, as outras pessoas têm umas relações, pelo menos eu percebi que eles olhavam desse modo, têm relações mais seguras, mais previsíveis do que as minhas, do que elas tecem comigo. E essa questão de Sim, previsibilidade me traz uma outra questão à mente, que é a questão de mostrar-se e não mostrar-se, são escolhas. A questão como eu decido me colocar para o mundo, sim. me posicionar diante dele, vai me trazer sofrimento de todo modo. Eu tenho que escolher pelo que sofrer e o que desenvolver em mim. E é interessante essa perspectiva que você trouxe, que eu não havia pensado, da previsibilidade, o quanto que na normalidade a gente busca a previsibilidade, a gente valoriza a previsibilidade. Por isso que a gente não desenvolve uma lida com o que é, né, imprevisto, com o que acontece de sobressalto, com o que faz a gente questionar, né, as nossas posições diante das situações da vida, etc. Né? Então, ali, entre os grupos de excluídos que se formam, há previsibilidade. Né? Lobisomens só se transformam em lobisomens em noites de lua cheia. Fora disso, eles não vão se transformar. Né? E assim vai com todos os outros. Né? Monstros que ali aparecem, Sim. né? Muito próximo da nossa humanidade também. Né? Esse mostrar-se ou não, esse velar-se ou desvelar-se diante do outro e de si mesmo, acaba sendo que, dentro da gente diz, uma perspectiva existencial, uma escolha que não é uma decisão racional, né? Que não é uma decisão pensada com propósitos, né? Mas algo que se dá diante das situações, é o meu modo de lida com as situações. Né? Só escapando um pouquinho e vendo aqui as pessoas que estão na live com a gente, eu não sei se o Fernando ainda está aí, né? Mas ele trouxe essa questão do olhar sobre o sentido do feminino, né? Todas as personagens em destaque são mulheres, né? A Mortícia, a Vandinha, a diretora Vans, as professoras, né? As colegas de quarto, as amigas,
né, as mulheres, a psicóloga, as mulheres têm um papel muito importante neste processo, né, da Wandinha. Fernando, te confesso que como a gente não trouxe essa questão de gênero para ser discutida aqui, né, é um outro olhar que é interessante pensar assim, a partir da série, que representatividade, né, pode também ser encontrada aí nessa questão do sentido do feminino, né? Ah, Valéria, desculpa, eu te dei spoiler aí da série, que ela não conseguiu assistir, né? Mas eu acho interessante, né? Pensar nisso também, né? E assistir, porque é muito interessante quando a gente vai para além desse sentido, assim, ver uma série teen que está em sucesso no momento, né? Mas que a gente se propõe a pertencer àquele espaço, né? A se ver naquele espaço, né? A se entregar às situações que estão ali, analisar como a gente faria se a gente estivesse ali também. Né? Então vale a pena essa entrega, assim, que aí se torna muito interessante cada uma das situações. Né? O Fernando fala de novo, né, de Jericó, a cidade como lugar dos peregrinos, né? E é óbvio que a escolha do nome é proposital nesse sentido, né? A Márcia traz a ideia, né, falou que acha interessante que apesar da Wandinha deixar claro para todos o seu desprezo pelas demonstrações de afeto, ainda assim ela consegue conquistar os colegas exatamente pelo seu modo de ser. É porque ela é muito clara, né, Márcia? Ela é muito transparente ali naquilo. O fato dela não se preocupar com o que as pessoas acham sobre ela faz com que ela seja muito objetiva nas interações dela, né? No sentido de dizer aquilo que ela pensa ser. E até quando ela está mudando de opinião, né? Quando ela fala lá na frente, eu não ligo para o que as pessoas pensam, mas eu queria, né, me importar mais com isso, ela vai também sinalizando que é possível mudar minha perspectiva, né? Eu não preciso a ferro e fogo defender aquilo ali eternamente. Né? Eu posso simplesmente transformar isso porque vai fazendo sentido me mover em outra direção, né? Em outro ponto, né? A Júlia comentou que, pensando ainda que vocês colocaram sobre inclusão, ao chegar à escola, Vandinha recebe um uniforme ao seu modo, diferente dos demais, né? Até para parece que será recebida, né? Então, até numa tentativa de favorecer né, esse encaixe dela. É exatamente o que a gente falou, Júlia, de às vezes a inclusão vir como oferecer recursos para que aquela pessoa se sinta Sim. encaixada naquele lugar, E né, é uma coisa Tainá? interessante você colocar desse modo, porque já puxando bem para o finalzinho da primeira temporada ali, quando ela termina de escrever o que ela se propõe, ela não coloca um ponto final, ela coloca um ponto de interrogação. Isso é um fim? Eu, me, eu estou me colocando em questão Sim, diante da história que eu sim, escrevi. Isso vem ao encontro daquela perspectiva em que a psicóloga coloca-se a discutir com ela o livro e não os feitos dela, e não colocá-la em posição de glória ou não glória a partir do que ela fez, mas a partir do que ela de fato se propõe a refletir diante dela mesma, que para mim é o livro em que ela se propõe a escrever ali uma metáfora para reflexão diante dela. É o momento em que ela se põe diante de um espelho e diz: ok, eu tenho isso, o que eu vou fazer com isso?
Eu acho que isso é um outro ponto, sabe? Para a gente pensar no sentido assim, de tudo que a gente faz, todas as nossas ações são para nós mesmos, né? Não porque isso represente egoísmo, não é nesse sentido que eu estou trazendo essa perspectiva, não. Mas no sentido de nos ver diante das coisas, né? E retirar de nós, às vezes, essa capa da vítima que a gente resolve vestir, né? Assim, tudo que acontece, acontece contra mim, acontece não ao meu favor, né? Que muitas vezes as pessoas vestem, não só as que estão na condição de PCD, mas nós também, né? Naquele sentido de me colocar naquela posição da pessoa que é uma vítima do mundo e das circunstâncias, né? Acho que a série caminha muito e nesse sentido diz muito dessa nossa perspectiva dentro da psicologia fenomenológica existencial de entender o nosso Sim. existir como um processo que se dá, onde as transformações são possíveis ou não, desde que nós, né, nos permitamos, estejamos abertos a essas transformações, a esses olhares, né? E aí se encaixa colocar em questionamento se é o fim, né? É o fim do quê? Talvez seja o fim dessa fase, dessa etapa, desse modo de ser, dessa situação que eu estou enfrentando, mas não é o fim da minha existência, né? Uma É nova só fase. uma parte dela, né? É só um processo nela, né? Então, e esse é um ponto muito interessante, né? Que a gente pode também trabalhar ou pensar, né? Dentro da perspectiva de inclusão e pertencimento, né? Que não é um processo que tem fim também, é um processo que vai estar sempre ali, né? Trazendo possibilidades de transformação nas ações e interações entre as pessoas, né? E não algo que tem um determinado fim quando alguém finalmente, né, se percebe incluído, vamos colocar entre aspas ali, porque ele consegue lidar com os recursos que foram disponibilizados para ele. A gente precisa finalizar, né? Porque a gente tem a premissa de não passar de uma hora, né? Embora hoje a gente já tenha passado um pouquinho. Mas eu só vou terminar de ler os comentários aqui que vieram e que são importantes para a gente, né? A Júlia ainda colocou que, em seguida, a Wandinha recebe as orientações de como pertencer à escola, né? E que quando nós fazemos isso com a escola, produzimos estratégias que parecem ser para o outro, mas que, A na verdade, presença do são para outro. nós, né? Para que a gente se sinta confortável com a presença daquele outro, né? Então, a forma como a cidade lida também chama atenção. Eles parecem estar habituados aos excluídos, mas responsabilizam os excluídos por tudo que ocorre de errado e diferente na cidade. Sim, né? Porque a culpa tem que ser de alguém. Não pode ser minha, né? A culpa tem que ser de alguém. E alguém sempre vai ser aquele que naquele momento, né, é diferente do que a gente está habituado. Então, gente, caminhando lá para o final, a gente tem uma série, uma cena que a Wandinha está escrevendo e que ela coloca assim, nunca mais, se referindo à escola, né? Continua sendo um enigma, um lugar onde as perguntas excedem as respostas, embora as respostas pareçam evidentes em alguns momentos, né? E aí eu acho que ela entendeu o lugar da escola, que o lugar da escola é exatamente esse, Exato. né? Nos ajudar a fazer perguntas, exceder nas perguntas, mais do que nos trazer respostas, né? Talvez o lugar da escola, em qualquer nível de ensino, né, seja exatamente nos ajudar a fazer perguntas sobre as situações com as quais nós lidamos e a buscar respostas e não a ter respostas prontas para essas questões.
Então, eu acho que esse é o nosso desafio na escola, quando a gente pensa em uma escola inclusiva, né? Numa escola inclusiva para todos, não só para PCDs, né? Mas para todos, nas suas diferenças, nas suas diversidades, é aquela que nos ajuda a fazer perguntas, perguntas que excedam as respostas, né? Que as respostas nunca sejam suficientes, que elas sempre nos mantenham nesse lugar da investigação, da exploração, da descoberta, da abertura, né? Que é o que a psicologia fenomenológica existencial também propõe para nós, né? Enquanto psicólogos que vamos atuar clinicamente a partir dessa perspectiva ou inspirados nessa perspectiva. Também quero lembrar, gente, que a Júlia vai estar com a gente oferecendo um grupo de estudos sobre psicologia escolar. Então, aproveitem. Daqui a pouco a gente vai estar lançando isso aí, né? Tô dando spoiler de nós mesmos, né? Mas a gente aproveita as oportunidades que aparecem, né? Da forma como elas aparecem. Então, é assim mesmo que as coisas se dão, né? O tempo todo somos atravessados pelas circunstâncias, né? E a gente poder estar lidando com isso é muito importante. Tá, eu vou abrir para você fazer seu fechamento e eu quero terminar com um apontamento que a Vandinha faz também, que eu achei muito legal, mas que vou deixar para todo mundo pensar um pouquinho aí desse tema que a gente falou sobre pertencimento e exclusão, né? Vou Primeiro, deixar você né, fazer seu fechamento e agradecer, traga que é esse sempre trechinho. uma honra partilhar. Gente, sou suspeita completa e eu nem escondo mais isso, não faço nem questão mais, mas é sempre um prazer partilhar com você, partilhar com as pessoas que estiveram aqui, e eu agradeço de todo o meu coração mesmo. E um último comentário que eu quero tecer, ainda trazendo as suas colocações do olhar fenomenológico, é esse olhar para a escolha, não enquanto racional, né, da ordem racional, mas da direção do caminho, do olhar para o caminho, de ver esse caminho. Porque conhecer caminhos, eu posso conhecer vários, mas qual eu escolho trilhar? Como eu escolho trilhar? Talvez a questão. Exato, exatamente. Quando a gente fala de escolha, né, numa Eu acho dimensão que existencial, é vem nesse exatamente sentido, isso. e isso traz com uma inclusão no lugar de se perguntar como, e não para quê, e para quem e por quê. Como eu me proponho a fazer isso, como eu me proponho a relacionar, não numa perspectiva de recursos, mas como eu também posso ser incluído naquela relação, como eu também posso aprender com aquela relação. Para ela. E qual a minha disponibilidade Exatamente. e a minha É disposição isso. para isso, né? Tá, e muito obrigada, né? A gente não precisa tecer aí elogios uma na outra, porque a gente já sabe da nossa admiração uma pela outra, né? E de vez em quando isso também fica claro aqui nas nossas redes sociais, né? Mas eu te agradeço por ter aceitado esse desafio de vir, de vencer seu preconceito contra as estereotipias, né, das séries. Né? Mas a gente, acho que aí é a graça mesmo, né, de compartilhar de uma perspectiva fenomenológica, como você disse, das coisas, né, de se propor a tecer mais de um olhar, de ver de mais de um ângulo, né, de tentar compreender as coisas
a partir de outra perspectiva que não apenas a minha, né? Então, acho que esse é o maior legado de quem se inspira, né, nessas correntes de pensamento. E para a gente fechar aqui, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, teve muita gente querida aqui, né? A Valéria, a Márcia, né? O Fernando, muita gente que esteve aqui, que comentou algumas coisas aqui, são pessoas muito queridas, né? Já estão aí conosco há algum tempo, acompanhando o nosso trabalho, e eu espero que a gente continue juntinho aí, né? Ad infinito. E vou trazer esse fechamento, né? Como fechamento, embora lá na série não esteja como um fechamento da série, porque está no episódio 3, mas tem umas várias cenas em que a Wandinha aparece como narradora e vai aparecendo cada um dos personagens, e o texto que ela diz é o seguinte: o xerife acredita que eles, os monstros, né, só existem do lado de dentro dos muros da escola. Mas a verdade é que há monstros em toda parte. E às vezes, os que menos suspeitamos são os mais perigosos. Eles não precisam de dentes e garras aterrorizantes. Eles se escondem até que ninguém esteja olhando. E aí, eles atacam. Eu acho essa narrativa perfeita, né, para os momentos que a gente vivencia na vida, de um modo geral, que a gente vivencia no nosso país, de maneira geral, há algum tempo, né? E para a gente se colocar na mesma posição que a Wandinha, porque ela termina esse trecho dizendo: mas eu estou de olho agora até descobrir a verdade. Então é assim que eu encerro, gente, porque eu não entendo que a gente não deva se posicionar no mundo sem se posicionar, né, politicamente, na defesa daquilo que a gente entende como direito, que aqui está subtendido na palavra verdade. Ok? Mas esse é um outro tema, né? Porque verdade, né, da perspectiva fenomenológica existencial, não é a verdade, mas as possibilidades de verdade que verdade, nos né, aparecem, que vão se constituindo, né, no existir. Então é isso, gente. Muito obrigada, né? E que a gente esteja aí produzindo cada vez mais, com coisas cada vez melhores, com a participação de vocês, sempre aí, tecendo comentários e críticas para que a gente possa sempre melhorar. Obrigada. Débora também, ó, teve aí, comentou o tempo todo, né? E até a Obrigada, próxima. Débora. Um beijo. Nos vemos, né? Fiquem atentos aí que tem novidade chegando, né, Júlia? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais.